Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre força de arrasto. Até hoje, em todas as questões, a gente estava desconsiderando força de arrasto. Você já deve ter resolvido várias questões em que se diz: desconsidere força de atrito, despreze a influência do ar atmosférico, ou considere que a situação está ocorrendo no vácuo. Tudo isso é feito para a gente desprezar a força de arrasto. Força de arrasto, que também é chamado de força de atrito viscoso ou força de resistência de fluidos. Tudo são termos diferentes para falar da mesma coisa. E não ocorre apenas no ar atmosférico. Aqui nessa primeira figura, a gente tem uma pessoa, um nadador, dentro da piscina, se movendo dentro da piscina. A água, quando existe uma velocidade relativa, a gente tem uma pessoa dentro de um fluido, né? Fluido é tudo que é todo tipo de líquido, todo tipo de gás, tudo que pode escoar, tudo isso é um fluido, né? Quando a gente tem alguma coisa se movendo dentro de um fluido, a gente vai ter a força de atrito viscosa, a gente vai ter a força de arrasto, a gente vai ter a força de resistência desse fluido, certo? Então, quando a gente está nadando, existe uma força que o fluido vai exercer sobre a gente, tentando impedir esse movimento, né? Se a gente está nadando para frente, essa força vai ser para trás. Aqui nessa segunda figura, a gente tem um carro, né? Quando a gente tem um carro se movendo, existe uma força de atrito tentando impedir o movimento desse carro. O carro está andando para frente, a força de atrito vai ser para trás. Tanto é que a gente faz testes, aqui é um teste em túnel de vento, né? A gente faz testes ao modelar, ao se projetar um carro, uma grande parte da engenharia de produção desse automóvel vem disso, vem de estudar a força de atrito, formas da gente projetar o carro, dimensionar o carro, de modo a diminuir a força de atrito e economizar combustível, não ter que exigir tanta potência, tanta aceleração para vencer o ar atmosférico, a forma do ar escoar da melhor forma pelo carro, de modo a diminuir essa força de atrito. Aqui nessa terceira figura, a gente tem um paraquedista, né? Alguém caindo de paraquedas, utilizando o paraquedas. E o paraquedas, ele funciona, ele só vai funcionar devido a essa força de atrito, né? Se não fosse essa força de atrito, a pessoa se esborracharia no chão. Então, é a força de atrito que vai permitir que essa pessoa viva, que vai permitir que essa pessoa caia lentamente, porque a gente vai ter, quando abrir o paraquedas, né? A gente vai ter toda aquela superfície para receber o atmosférico e uma força contrária ao movimento para baixo. Então, tudo isso é uma força de atrito viscoso, é uma força de resistência de fluidos, é uma força de arrasto, beleza? Então, vamos lá? Força de arrasto. A força de arrasto, diferente do que a gente viu nos outros tipos de força de atrito, na força de atrito estática e dinâmica, em que não dependia da velocidade, né? E não dependia da área do corpo, aqui a gente vai ter uma força que depende da velocidade relativa entre corpo e fluido e depende da área do corpo, da área em contato. Nós temos que a força de atrito vai ser uma constante K, aqui nós temos uma constante, que demos o nome de K, multiplicado pela velocidade, e essa velocidade está elevada a um expoente n. Por que expoente n? Porque esse expoente ele vai variar. Geralmente, ele é igual a 1 ou igual a 2. É a questão que vai nos dizer, e isso é obtido experimentalmente. Vai fazer um experimento para um determinado tipo de fluido, para um determinado tipo de corpo, e experimentalmente mesmo vai se analisando qual o melhor tipo de expoente, qual o melhor valor de expoente, que vai se adequar à curva que eu estou levantando, né? Então, eu faço gráficos de força, eu vou anotando em um gráfico de força em função da velocidade, vou colocando dentro do gráfico, e eu vou ver qual vai ser o melhor gráfico que vai representar se é expoente igual a 1, se é expoente igual a 2, se é um outro expoente. Então, geralmente, varia de 1 a 2. Então, vamos ler? Aqui nessa fórmula, a força de atrito, a força de arrasto, é igual a K vezes a velocidade elevada ao expoente n. V é a velocidade do corpo em relação ao fluido.
N é uma constante que depende da ordem de grandeza da velocidade. Aqui, ó, não mencionei isso, mas é importante. N, embora seja uma constante, ele vai depender daquele experimento, né? Ele vai variar. Para um certo corpo, imerso em um certo fluido, dado uma certa velocidade, uma região, né? Um intervalo de velocidades, a gente pode considerar que n é uma constante, mas ele depende da ordem de grandeza de velocidade. Se a gente tem uma velocidade muito alta ou muito baixa, isso vai impactar no valor do n e vai depender do tamanho do corpo. Então, embora seja uma constante, ele é uma constante ah, para um certo intervalo, né, de velocidades, de áreas. Se a gente variar muito a velocidade, se variar muito a área, se a gente mudar o corpo, deixa de ser uma constante, né? E geralmente n vai ser igual a 1 ou n vai ser igual a 2. A questão, quando a gente estiver resolvendo essas questões de vestibular, de concurso, a questão mesmo vai dizer se vai ser n igual a 1 ou se vai ser n igual a 2. Quando é um ar atmosférico, a gente vai utilizar n igual a 2. Aí, nesses casos, pode ser que a questão não diga. Se a questão não disse qual o valor de n e você está trabalhando no ar atmosférico, o corpo está dentro do ar atmosférico, considere n igual a 2. K é uma constante de proporcionalidade que depende da natureza do fluido, do formato do corpo e da área da seção transversal, da área da seção do corpo perpendicular ao vetor velocidade. Então, é a área da seção reta que faz 90 graus com o vetor velocidade. Especificamente, quando o fluido é ar, a equação acima continua valendo essa equação acima. Essa equação aqui vale para qualquer fluido. É uma constante vezes v elevado a n. Mas quando a gente tem o fluido A, a gente pode trabalhar com essa constante aqui embaixo. Ou melhor, com essa fórmula aqui de baixo. A força de arrasto é meio de ρ vezes C vezes A vezes V ao quadrado. Rho é a densidade do ar, C é a constante de arrasto, A é a área da seção perpendicular e V é a velocidade. Então, continua valendo a fórmula F é igual a K vezes V elevado a N. Só que essa constante K aqui, ela vai ser, eu vou destrinchar essa constante K. Essa constante K corresponde a esse produto de constantes aqui, ó, meio de ρ vezes C. Então, dá no mesmo utilizar uma fórmula ou outra. A única coisa é que aqui eu destrinchei mais o que é essa constante K. A constante K, quando o fluido é o ar atmosférico, ele é o produto de meio vezes ρ vezes a constante de arrasto. O resto é igual a sim, vezes a área, né? Vezes a área. Então, vamos de novo? Essa constante K representa meio vezes ρ vezes C vezes A. Note que todo o resto é igual. Se a gente chamar isso aqui de K, se a gente chamar esse produto de fatores de K, a gente vai ter F igual a K vezes V ao quadrado. E lembra que eu falei, né? Quando o fluido é ar, a gente vai ter N igual a 2. Então, aqui seria N igual a 2. F igual a K vezes V elevado a N. Então, a fórmula é a mesma, apenas a gente destrinchou melhor o que é a constante K. Certo? Então, nessa fórmula, que a força de arrasto é igual a meio vezes ρ vezes C vezes A vezes V ao quadrado. Vamos ver o que é cada um desses termos. Meio é meio, ρ é a densidade do ar, C é uma constante chamada de coeficiente de arrasto, sendo que, geralmente, C varia entre 0,4 e 1. Esta constante, esse coeficiente de arrasto, ele é constante, novamente, ele é constante, mas ele pode variar, né? É uma constante que pode variar. Se a gente variar muito a velocidade, se a gente tiver
velocidades muito altas, essa constante vai poder variar. E ela é constante para um certo corpo, né? Se você mudar o corpo, você vai mudar também o valor dessa constante. Essa área A é a área da seção do corpo perpendicular ao vetor velocidade. Aqui nós temos a área da seção do corpo perpendicular ao vetor velocidade. E é isso. Aqui nós temos as equações, as fórmulas para para a força de arrasto. Força de arrasto, no caso do ar, é metade de ρ, densidade do ar, vezes a constante, o coeficiente de arrasto, multiplicado pela área, multiplicado por V elevado ao quadrado. O expoente n aqui vai ser igual a 2. Certo. Não confundir força de atrito viscoso, ou força de arrasto, com a força de empuxo. Então, quando a gente está na água, né, a gente tem aqui uma piscina, estamos aqui numa piscina, e existe um corpo aqui. A gente jogou uma bola dentro da piscina, e essa bola está caindo. Existe a força peso, e a gente ainda vai estudar a força de empuxo. Vai ter uma força para cima, que é uma força de empuxo. Essa força de empuxo, ela existe por conta da diferença de pressão entre os pontos em contato da bola com o fluido. A água vai exercer uma força para cima porque a pressão nas camadas inferiores é maior do que a pressão nas camadas superiores. Então, devido a essa variação de pressão, como resultado, como força resultante, a gente vai ter uma força para cima. E essa força para cima a gente chama de empuxo. É uma força que a água ou qualquer outro fluido que vai exercer sobre esse corpo, é uma força que o fluido vai exercer sobre o corpo, mas aqui não é uma força de atrito. Essa força existe mesmo se essa bola ou qualquer outro corpo que eu jogar dentro da água estiver parado. Se aqui a gente tiver velocidade igual a zero, a gente vai ter essa força de empuxo. Ela vai continuar existindo, seja com velocidade igual a zero, seja com velocidade diferente de zero, e sua origem é a diferença de pressão. Outra coisa, uma outra força que vai ser adicional, né, independentemente dessa força de empuxo, uma outra força que vai atuar sobre essa bola é a força de atrito. É a força de atrito viscoso, é a força de arrasto. Essa força, ela ocorre quando tem velocidade, não só para... Quando velocidade é igual a zero, a gente vai ter só a força de empuxo. Quando a velocidade é diferente de zero, a gente vai ter tanto a força de empuxo quanto a força de atrito. Então, a gente pode dizer o seguinte, a força de empuxo é a força que atua sobre o corpo imerso no fluido quando a velocidade é nula. E essa força que atua também quando a velocidade é diferente de zero é a força de atrito. Então, e a gente pode trabalhar com as origens da força. A força de impulso está relacionada à diferença de pressão e a força de arrasto está envolvida com a diferença de velocidade e o fato da gente ter o arrasto, né? A gente ter o fluido arrastando o corpo, imprimindo uma dificuldade ao movimento. Ela está relacionada à existência da velocidade relativa do corpo com o fluido. Então, quando o corpo está imerso no fluido, ele está submetido a uma força de arrasto por conta da velocidade relativa entre o corpo e o fluido, e está submetido também a uma força de empuxo que existe mesmo quando o corpo está parado, e tem relação com a variação de pressão de acordo com a profundidade. Esse tema a gente vai ver melhor em capítulos futuros, mas quem já estudou o empuxo pode, aqui nesse momento, quando está revisando as matérias, ou porque decidiu estudar empuxo primeiro e depois veio a estudar força de atrito, né? Pode confundir. Não confundir as duas coisas podem existir independentemente. E elas existem independentemente. Certo. Finalizando aqui já a nossa teoria,
a gente tem também a velocidade terminal. Porque a gente tem o seguinte, a força de atrito aqui, a força de arrasto, ela depende da velocidade. Então, imagina o corpo caindo. Você lança um objeto, você está no alto de um prédio. Aqui tem um prédio. Você mora no 10º andar. Está aqui você no 10º andar. E você lança um objeto sem querer, né? Você não vai ficar jogando objeto para fora do seu prédio. Mas sem querer, soltou um objeto para a direita aqui. Você lançou um pedaço de papel com velocidade para a direita. Uma velocidade certa. E você lançou esse papel e ele vai começar a cair. Na vertical, ou você nem lançou, ele começou a cair com velocidade nula. Aqui ele tem velocidade igual a zero. Esse objeto ele vai começar a cair, não vai? Aqui ele vai ter uma velocidade pequena, para baixo. Inicialmente, quando ele começar a cair, ele vai ter uma pequena velocidade para baixo, inicialmente é igual a zero. Velocidade é igual a 0,1 metros por segundo. Passado um certo intervalo de tempo, ele continua caindo, ele vai aumentar a sua velocidade, vai para 1 metro por segundo. Depois ele vai continuar caindo, ele vai caindo cada vez com maior velocidade para baixo, né? A intensidade da velocidade vai diminuindo. Quando está perto do chão, a velocidade já é maior, né? Tem uma certa velocidade grande. Por que está aumentando a velocidade? Porque existe uma força para baixo, que é a força gravitacional. A aceleração é a força-peso. O corpo está submetido à aceleração gravitacional. Então, se a gente analisa nosso pedaço de papel aqui, vai ter a força-peso para baixo. E essa força-peso vai mudar a velocidade, vai fazer com que a velocidade seja cada vez maior em direção vertical para baixo, né? Então, se a gente adota para baixo como nosso sentido positivo, a velocidade vai ser cada vez maior, certo? Mas, quando a gente resolvia esse tipo de questão, a gente desconsiderava a força de atrito. A gente não tinha nenhuma força para cima. Agora, a gente considera a força de atrito, a gente considera a força de arrasto, a força que o ar exerce sobre o papel. Então, quando o papel está caindo, ele tem velocidade para baixo, vai atuar sobre esse pedaço de papel uma força para cima. Esse pedaço de papel, ele precisa, para ele cair para baixo, ele precisa mover esse ar que está aqui embaixo. Esse ar que está aqui embaixo vai passar aí para cima. E isso, esse atrito, né, esse contato do ar, ao percorrer essa folha de papel para ir das camadas inferiores para as camadas superiores, vai exercer uma força de atrito. Vai exercer uma força de atrito para cima. Então, sobre esse papel, em cada ponto de contato do papel com ar, vai atuar uma força de atrito. Essa força de atrito, ela tem a mesma direção do vetor velocidade, mas sentido contrário, ela vai tender a dificultar esse movimento. Então, a força de atrito vai ser para cima. Aqui nós vamos ter uma força de atrito. E essa força de atrito, ela é igual a K vezes V elevado a N. Como aqui nós temos o ar atmosférico, nós podemos ser mais... A gente já tem mais dados sobre essa fórmula da força de atrito. A gente pode representar como K vezes V elevado ao quadrado. A gente já sabe que o expoente é igual a 2. Ou a gente pode ser ainda mais específicos e dizer que é 1 meio vezes ρ, vezes o coeficiente de arrasto, vezes a área, vezes V ao quadrado. Então, a gente pode utilizar uma dessas três fórmulas. Vamos trabalhar com a última fórmula. A força de atrito para cima é igual a meio vezes ρ, vezes C, vezes A, vezes V ao quadrado. Então, a gente tem uma força-peso para baixo e uma força de atrito para cima. Essa força de atrito ela vai começar pequeno. Eu deixei cair um pedaço de papel lá do 10º andar e, inicialmente, a velocidade vai ser igual a zero. Então, a força de atrito, colocando V igual a zero nessa fórmula, a gente vai ter uma força de atrito nula. Passado um pouquinho, a velocidade vai para 0,1 metros por segundo. Então, aqui nessa fórmula, ao colocar 0,1 elevado ao quadrado,
a gente vai ter uma força de atrito ainda pequena. Então, aqui, inicialmente, quando a gente tem uma velocidade de... O pedaço de papel está caindo. Nesse início, tem uma velocidade de v igual a 0,1 metros por segundo. Atua sobre esse pedaço de papel uma força-peso que é dado pela massa vezes a aceleração gravitacional, e atua uma força de atrito muito pequena, que ela é dado por meio de ρ vezes c vezes a vezes 0,1 ao quadrado. Vai dar um valor muito pequeno. Mas à medida que esse pedaço de papel vai caindo e a velocidade vai aumentando, essa força de atrito vai aumentando, porque a velocidade vai aumentando. Então, nós vamos ter, quanto maior a velocidade, maior vai ser a força de atrito. Vai chegar um momento, pode chegar um momento, em que a força de atrito vai ser numericamente igual à força-peso. Em que momento vai ser esse? Em que momento a gente vai ter força de atrito igual a força-peso? Quando meio de ρ vezes c vezes a vezes v ao quadrado for igual a força-peso, massa vezes aceleração gravitacional. Ou seja, vai ser quando, isolando o vetor velocidade, ou melhor, isolando a velocidade, vai ser quando a velocidade for igual a massa vezes a aceleração gravitacional, vezes 2, dividido por ρ, vezes A, vezes C. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Isolando V nessa forma aqui, a gente vai chegar nessa velocidade. Então, essa velocidade em que a força de atrito vai ter o mesmo módulo da força-peso. Quando a gente tiver força de atrito com o mesmo módulo da força-peso, a gente vai ter que essas duas forças vão se cancelar. E por que isso é importante? Porque a partir desse momento, a velocidade não muda mais. A força resultante é nula. A força resultante, que seria a força de atrito menos a força-peso, ela vai ser igual a zero, já que as duas vão se cancelar. Uma é para cima, outra é para baixo e possui o mesmo módulo. A força resultante vai ser igual a zero. Portanto, a aceleração resultante vai ser igual a zero, já que força resultante é massa vezes aceleração resultante. Então, a gente não tem aceleração, a gente tem uma velocidade constante. Ao adquirir essa velocidade terminal, esse pedaço de papel ou qualquer objeto que eu joguei vai continuar caindo com a mesma velocidade. Ela não vai mais mudar a velocidade até cair no chão. Quando cair no chão, vai atuar uma outra força, que é a força que o chão vai atuar sobre esse pedaço de papel, e vai fazer com que a velocidade seja igual a zero, né? O objeto vai cair no chão e vai parar lá, certo? Mas, atingindo a velocidade terminal, a velocidade não muda mais, porque a força resultante vai ser nula, certo? Então, a gente viu que velocidade de arrasto é aquela em que a força de atrito vai ser igual à força-peso, considerando que existem apenas essas duas forças atuando sobre o corpo, claro, né? Então, nesse caso, a gente encontrou que a velocidade é igual a massa vezes a aceleração gravitacional vezes 2, dividido por ρAc. Ρ vezes A vezes C, tudo isso dentro da raiz quadrada. Aqui a gente tem a velocidade terminal. Professor, eu preciso decorar essa fórmula? Não, porque você já vai decorar que a força de atrito é meio de ρ vezes c vezes a vezes v ao quadrado. E você precisa apenas saber que para calcular a velocidade terminal é aquela em que vai gerar uma força resultante nula. Então, você vai igualar essas duas equações e você vai encontrar o valor da velocidade, certo? Então, a velocidade terminal é a velocidade máxima atingida por um corpo que cai submetido à aceleração gravitacional. Velocidade terminal é a velocidade máxima atingida por um corpo que cai submetido tanto à aceleração gravitacional quanto à força de arrasto, certo? Em outras palavras, é a velocidade quando as forças que atuam sobre o corpo se anulam. E havendo apenas a força de arrasto e a força-peso, a força de arrasto vai ser igual à força-peso.
a força de arrasto, a força de atrito, vai ser igual à força-peso. Ou seja, meio de ρ a c v ao quadrado é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. Então, V vai ser 2, esse 2 passa multiplicando, massa vezes aceleração gravitacional, dividido por ρ a vezes c. Tudo isso dentro da raiz quadrada. E, professor, se eu estivesse trabalhando com a força de atrito igual a kv ao quadrado. Então, faz a mesma coisa. Kv ao quadrado igual a massa vezes a aceleração gravitacional. V é igual a mg dividido por k. Isso dentro da raiz quadrada. E se eu estiver trabalhando com a fórmula kv elevado a n? Se for um outro fluido, não é o ar, né? Mesma coisa. kv elevado a n é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. E V vai ser m vezes g vezes, dividido por k. E tudo isso na raiz, dentro da raiz enésima. Beleza? Vamos resolver questões? Vamos resolver questões. Começando por uma questão do Enem. No estudo sobre queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos, essa figura é o que eu adicionei, então eu vou tirar essa figura por enquanto. No seu estudo sobre queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Se você pega uma bola de boliche e uma pena de galinha e jogar o mais pesado, você sabe, você já trabalhou com corpos, não com esses dois, né, mas talvez, mas já trabalhou com corpos e sabe que o mais pesado vai cair primeiro, né? Embora, quando a gente trabalha com lei de Newton, a gente normalmente despreza a resistência do ar e vai se dizer que eles vão cair ao mesmo tempo, ou quando considera que está no vácuo, né? Mas o senso comum nos diz que o mais pesado cai primeiro. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. O colega A disse: o corpo mais pesado cai mais rápido do que o menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma folha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Colega B: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando amassei, ele caiu mais rápido. Então, eles têm a mesma massa, né? Aqui, o colega B ele trabalhou com dois objetos de mesma massa. A diferença é que um está esticado, tem uma grande área superficial, e o outro está amassado, tem uma pequena área superficial. E a gente viu que a força de arrasto é diretamente proporcional à área da seção transversal ao corpo. Quando amassei, ele cai mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Não é só questão do peso. Tem que ter outra explicação. O aspecto físico comum que explica a diferença do comportamento dos corpos em queda nessa discussão é a resistência do ar, alternativa B. É a força de arrasto, ou força de resistência de fluidos, ou força de atrito viscoso. Tudo isso vem da resistência do ar. Certo? Aqui nessa figura eu desenhei um papel, nós temos uma força de atrito maior porque a gente tem uma maior área superficial, e quando eu amassei eu diminui a área superficial, eu diminui a área em contato entre o papel e o ar, e vai diminuir então a força de atrito, e essa força de atrito é kV elevado a n, ou no caso do ar, mais especificamente, meio de ρ c a v ao quadrado. Próxima questão. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que elas aparecem. Na sua queda em direção ao solo, uma gota de chuva sofre o efeito da resistência do ar. Essa força de atrito é contrária ao movimento e aumenta com a velocidade da gota. No trecho inicial de queda, quando a velocidade da gota é pequena, a resistência do ar também é pequena. A gota está animada de um movimento acelerado, uniforme, acelerado, uniforme. A gente tem uma gota de água. Aqui a gente tem uma gota de água.
Inicialmente, a sua velocidade é pequena. Velocidade bem pequenininha, um Vzinho pequeno aqui, ó. Velocidade bem pequenininha. Vai ter uma força-peso para baixo e vai ter uma força de atrito muito pequena, já que a velocidade é pequena e essa força de atrito é proporcional à velocidade, é igual a k vezes v ao quadrado. Essa força de atrito é contrária ao movimento e aumenta com a velocidade da gota. No trecho inicial de queda, quando a velocidade da gota é pequena e a resistência do ar também é pequena, a gota está animada em um movimento acelerado. É um movimento acelerado. Não é um movimento uniforme, porque existe uma força resultante. A força resultante vai ser igual à força de atrito menos a força-peso. Se a gente adota para cima como positivo, né, a gente pega o vetor positivo menos o vetor para cima e menos o vetor para baixo, né? Então, a força de atrito aqui vai dar um resultado negativo, indicando que a força resultante vai ser para baixo, a força-peso vai ser superior à força de atrito. Então, a força resultante vai ser diferente de zero. A gente vai possuir aceleração. Não vai ser um movimento uniforme. A gente descarta a alternativa B e a gente descarta a alternativa D. Inicialmente é um movimento acelerado. Em um instante posterior, a resultante das forças exercidas sobre a gota se anulam. Então, vai chegar um instante que a gente vai chegar na velocidade terminal. Quando a força de atrito for numericamente igual à força-peso, a gente vai ter uma força resultante igual a zero. E a velocidade que ocasionou nessa força de atrito, ela vai parar de se alterar. Essa velocidade vai permanecer constante. Em um instante posterior, a resultante das forças torna-se nula. Esse equilíbrio de forças ocorre quando a velocidade da gota atinge o valor que torna a força de resistência do ar igual em módulo à força-peso. A força-peso. A gente está entre a letra A e a letra C, né? E ambas falam da força-peso, certo? Então, até agora, a gente não descartou nenhuma alternativa. Todas as duas opções falam em força-peso. A partir desse instante, a gota cai em movimento com velocidade constante. Se a força resultante é nula e força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante, se a força resultante é igual a zero, é porque a aceleração resultante vai ser igual a zero. Então, a aceleração resultante igual a zero implica em velocidade constante. A gota vai cair com velocidade constante. A letra C fala que para de cair. A aceleração resultante não significa velocidade nula. Aceleração nula não significa velocidade nula. Aceleração nula significa velocidade constante. Aí ela vai cair, ela vai ter velocidade, só que essa velocidade não vai mudar. A alternativa correta é a letra A. Outra questão, um paraquedista saltou de avião e cai em queda livre até sua velocidade de queda se tornar constante, obtendo assim a velocidade terminal. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedas após sua velocidade se tornar constante é nula. Se a velocidade é constante, a questão está falando, ó, a velocidade é constante, significa que a aceleração resultante é igual a zero. Significa que a força resultante é igual a zero. Significa que a soma de todas as forças que estão atuando sobre esse paraquedas é igual a zero. Letra C. Sobre o paraquedista, aqui nós temos o nosso paraquedista. Ele está submetido a duas forças, a força-peso e a força de arrasto, força de atrito. E a força-peso vai ser numericamente igual à força de atrito. Próxima questão. Aqui a gente tem a figura, né? Próxima questão.
Sobre uma gota de chuva, atuam principalmente duas forças: o peso, a força de atrito, força de resistência do ar, ambas com direções verticais, mas com sentidos opostos. A partir de uma determinada altura em relação ao solo, estando a gota com velocidade v, essas duas forças passam a ter o mesmo módulo. Considerando a aceleração da gravidade constante, é correto afirmar que o módulo da força devido à resistência do ar não se altera desde o início, né? Ela vai se alterando. A força de atrito ela varia com a velocidade. A força de atrito é igual a K vezes V elevado ao quadrado. Está falando de ar? K vezes V ao quadrado, ela varia com a velocidade. Então, se altera. O módulo da força-peso varia durante a queda? Não varia. A força-peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. A gente ainda vai estudar que a aceleração gravitacional ela varia com a altitude. Mas quando a gente está... isso só é significativo quando a gente tem uma grande variação da altitude. Falando de chuva, em que a gente não tem altas altitudes, né? A gente tem uma variação, uma pequena variação de altitude, a aceleração gravitacional não varia, sua variação é desprezível. Então, a aceleração gravitacional é constante, logo, a força-peso vai permanecer constante. Durante a queda, a aceleração da gota aumenta. Vamos pular essa alternativa. Porque a gente pode falar a gente pode tanto falar em aumentar em módulo, ou se a gente estiver adotando como sentido positivo para cima, a gente vai falar que ela vai reduzir. A velocidade com que a gota atinge o solo é v. A partir de uma determinada altura em relação ao solo, estando a gota com velocidade v, essas duas forças passam a ter o mesmo módulo. Aí, nesse caso, a gente tem a velocidade terminal, né? A força resultante é nula. Logo, a aceleração resultante é igual a zero. Como não há aceleração, a velocidade vai ser constante e igual a v. A velocidade com que a gota atinge o solo é v, perfeito. Atingiu a velocidade terminal, ela vai passar a cair com essa velocidade terminal. Nunca vai mudar, até bater no chão. A partir da altura h até o solo, a velocidade da gota vai diminuir. Não, ela vai permanecer constante. Na letra C, está falando de aceleração, não está falando de velocidade, né? Está falando de aceleração. A aceleração, a gente vai ter duas acelerações. A aceleração gravitacional, que ela não vai mudar. Então, aqui nós temos a nossa gota, né? A gente vai ter uma força-peso, é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, e a gente vai ter uma força de atrito. A força de atrito, que é K vezes V ao quadrado, isso vai ser igual a massa vezes uma aceleração. A aceleração vinda da força de atrito. Então, essa aceleração ela é variável, ela depende da velocidade. Essa aceleração é kv ao quadrado dividido pela massa, certo? Então, a gente vai ter duas acelerações. Uma gravitacional, que não vai mudar, e essa aceleração aqui, que varia com a velocidade. Então, com o aumento da velocidade, vai aumentando a aceleração para cima imposta pela força de atrito, certo? Então, a aceleração ela vai sendo... Se a gente adota como sentido positivo, com aceleração positiva para cima, a gente pode até falar que a gente pode falar que ela vai aumentar, né? Porque ela deixa de ser muito negativa, em que a gente vai ter só uma aceleração de gravitação para baixo, e ela vai sendo menos negativa, né? Se você passa de menos 10 metros por segundo ao quadrado e vai para menos 1 metro por segundo ao quadrado, você aumentou, né? Você foi de menos 10 metros por segundo ao quadrado e foi para menos 1 metros por segundo ao quadrado. Daqui para cá, você aumentou, você adicionou 9 metros por segundo ao quadrado, entendeu? Você aumentou. Então, a gente, adotando o sentido positivo para cima, né? O sentido positivo para cima, a gente pode sim falar que a aceleração aumentou. Mas aqui a questão estava querendo dizer sobre o módulo, né? O módulo foi diminuindo. A gente tinha uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado para baixo, né? A gente tinha uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, e ela foi diminuindo, porque a força de atrito foi imprimindo uma aceleração para cima. Então, essa aceleração resultante para baixo foi diminuindo. Esse foi o intuito da questão. Então, essa letra C é um tanto, podemos dizer, mal escrita. Aqui a gente poderia estar falando sobre o módulo da aceleração, a intensidade, né? E também está errado porque
a gente deve considerar, né? Atingida a velocidade v, a velocidade terminal, a aceleração vai ser igual a zero. Beleza? Mas, de todo modo, a alternativa que não tem dúvida, que não nos traz confusão, que não traz ambiguidade, que não está mal escrita, ela é perfeitamente verdadeira, é a letra D. A velocidade com que a gota atinge o solo é a velocidade v, velocidade terminal.